Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é André e eu sou professor de Educação Física, trabalho com treinamento de força, treinamento de kettlebell hardstyle e treinamento de mobilidade articular e tudo que envolve saúde do movimento humano. E é sobre isso que falamos todos os vídeos aqui neste canal. Se você nunca viu nenhum vídeo meu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aqui do canal para saber do que se trata, para saber do que a gente fala nos nossos vídeos. A gente fala bastante sobre tudo que envolve esses temas do treinamento funcional. E hoje quero falar com vocês sobre alguns exercícios para a saúde da nossa coluna. Eu recentemente fiz uma pequena enquete de saúde da coluna no Instagram. E de acordo com as respostas que eu obtive, eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando 4 exercícios que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, exercícios com propósitos um pouquinho diferentes para que a gente melhore a saúde da nossa coluna. Eu vou falando um exercício de cada vez e vou explicar o porquê que a gente faz cada um desses exercícios. E só para explicar um pouquinho aqui, de antemão, a gente vai trazer os exercícios numa ordem específica. A gente vai primeiro falar de exercícios de cima para baixo. Então a gente vai falar sobre exercícios mais focados em coluna cervical. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais embaixo. Depois a gente vai falar sobre alguns exercícios que são globais. Alguns exercícios que são integrados, que não são uniarticulares. Tá bom? E por que eu escolhi trabalhar de cima para baixo? Unicamente para facilitar o aprendizado, tá bom? Para facilitar a você fixar esse conteúdo. Não tem nenhum outro objetivo além desse. Então, se a gente pensa que é de cima para baixo e do uniarticular para o integrado, a gente fica um pouquinho mais fácil da gente decorar. Então, vamos lá. Esses exercícios são exercícios que qualquer pessoa pode fazer. Obviamente, tem pessoas que vão ter uma mobilidade um pouco maior, uma mobilidade um pouco menor. Vai ter pessoas que vão ter restrições e a gente sempre deve lembrar que a gente não deve se movimentar dentro de dor. Tá? Então, isso é muito importante, que a gente não estimule dor articular, principalmente, né, ao longo dos nossos exercícios. Então, nesses exercícios aqui, a intenção deles é que não seja extremamente difícil, que sejam exercícios que sejam, de certa forma, prazerosos da gente praticar e que a gente possa fazer isso quase todos os dias, ou dia sim, dia não, para melhorar a saúde da nossa coluna, tá? A nossa coluna, a gente precisa de movimento nela para fazer qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, para sentar, para levantar, para agachar, para fazer exercícios mais complexos, para participar de competições em esportes diversos. A nossa coluna precisa estar funcionando de forma adequada. Para ela funcionar de forma adequada, ela precisa ter movimento e ela precisa ter estabilidade também. Quem faz a estabilidade são os músculos em volta da coluna, só que ela precisa também ter movimento. São as duas coisas que se contrapõem. Ela precisa conseguir evitar movimento através dos músculos de estabilidade e ela precisa conseguir se movimentar quando você precisa que ela se movimente. Tá bom? Então, vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício que eu quero falar com vocês é a rotação articular controlada de coluna cervical, ou em outras palavras, de pescoço. Como que a gente executa esse movimento? Vamos lá. Eu vou demonstrar ele aqui, depois eu vou explicar um pouquinho por que a gente faz, por que a gente escolhe esse tipo de movimento para trabalhar a nossa saúde. A gente começa esse exercício olhando para baixo, então a gente encolhe o queixo, olhando para baixo, e a gente vai fazer um movimento circular, e vai compor de pequenos outros movimentos, ele vai compor um movimento completo de rotação em todas as direções. É assim que vai funcionar. Vou fazer uma demonstração. Prontinho. Esse é o exercício completo de rotação articular controlada de coluna cervical. Por que a gente faz ele dessa forma? Que a gente precisa estimular o máximo das nossas articulações envolvidas aqui com o nosso sistema nervoso central. E de acordo com a ciência, o tipo de movimento que mais se comunica entre cápsula articular e sistema nervoso central é o movimento de rotação.
Então, várias articulações que fazem esse movimento de rotação, a gente utiliza esse movimento para aumentar a saúde daquela articulação específica. E a coluna cervical não é diferente, tá? Então, como é que a gente começa? Encaixando o queixo aqui embaixo, a gente vai olhar para a nossa clavícula e para o nosso ombro, de qualquer um dos lados, tá? Eu estou escolhendo o lado esquerdo, o meu lado esquerdo aqui. Agora eu vou olhar para cima e girar a minha cabeça até eu encontrar o queixo no meu outro ombro, na minha outra clavícula, e vou olhar para baixo. E a volta eu vou fazer a mesma coisa. Olho para o ombro direito, olho para cima e vou rotacionando o meu pescoço, olho para o meu ombro esquerdo e volto. Esse exercício deve ser praticado de forma isolada. Por quê? Porque a gente está querendo promover o controle motor, a nossa capacidade de controlar apenas essa articulação sem mexer nenhuma outra parte. Então isso vai trazer muito mais comunicação entre a articulação em questão, a cápsula articular e o nosso sistema nervoso central, para a gente aumentar a saúde. Executando agora de lado o mesmo exercício. Esse exercício deve ser feito de forma lenta e de forma controlada, tá? A gente jamais deve fazer esse exercício, principalmente na coluna cervical, como um exercício rápido, onde você faz um giro muito rápido. Isso pode machucar a coluna, isso pode machucar a musculatura em volta e trazer problemas de leves a problemas sérios também. Então a gente deve fazer isso de forma bem lenta e bem controlada. Outra coisa que eu já falei no início, vou falar de novo, ao final de todos os movimentos, a gente deve evitar a qualquer custo, tá? Passar por cima de dor. Então, se tiver algum ângulo de rotação que você sinta dor, você pula aquele ponto, não passa por dentro daquele ponto onde você sente aquela dor. É como se fosse, eu costumo dizer que é uma maçã que a gente morde, né? Uma mordida na maçã, onde a gente desvia da parte que está causando dor. Então, a gente não vai estimular aquela dor e vai tentar trazer o máximo de movimento que a gente consegue sem promover nenhum tipo de dor. Então esse foi o primeiro exercício, é uma rotação controlada, rotação articular controlada de coluna cervical ou pescoço. Nosso segundo exercício vai ser um exercício que a gente pensa de cima para baixo, é o que a gente chama de flexão extensão segmentada, segmentando as vértebras, tá? Tentando movimentar uma vértebra de cada vez. Esse exercício é muito semelhante, também pode ser chamado de Jefferson Curl. Muita gente chama de Jefferson Curl. Aqui a gente não vai trabalhar com carga, a gente vai trabalhar só com o peso do nosso corpo e ela vai funcionar da seguinte forma. A gente começa o movimento com uma flexão de pescoço e a gente vai enrolar a nossa coluna, tentando enrolar uma vértebra de cada vez. Então vai funcionar dessa forma aqui. Tranquilo? Então a gente vai enrolar uma vértebra de cada vez e vai desenrolar uma vértebra de cada vez. Lembrando, não passe por cima de dor articular. Se você sente dor em alguma vértebra, a gente deve evitar o movimento no ponto onde você sente a dor. Se precisar de algum auxílio, você pode encostar numa parede para te auxiliar. Se você sente vertigem, se você sente tontura, você pode encostar em algum lugar também para você não perder o seu equilíbrio ao longo desse movimento. No movimento de flexão, extensão segmentado, tem pessoas que não conseguem manter a flexão do pescoço durante todo o movimento. Às vezes por falta de mobilidade, às vezes por falta de coordenação mesmo. E nesses casos, a gente tem uma pequena estratégia que é super simples. Você pode utilizar uma bolinha dessa aqui, ó, uma
pode ser uma bolinha, eu prefiro as menores, né? Desse tamanho para menor. Pode ser uma bolinha dessa, uma bola de tênis, que é um pouco maior, não recomendaria, mas pode ser também. Uma bolinha de golfe, ou aquelas bolinhas pequenas, densas, né? De brinquedo mesmo, qualquer coisa que você consiga prender aqui no pescoço com o seu queixo. Então assim que vai funcionar. Ao longo da sua prática de flexão e extensão segmentada, do seu exercício, você vai colocar aqui no pescoço a bolinha e vai prender com o seu queixo. E vai tentar manter ela presa ao longo de todo o movimento. E é assim que vai funcionar. Você vai manter preso aqui e vai fazer o seu movimento de flexão e extensão. Prontinho? Um pequeno detalhe aqui, é muito comum quando a gente chega lá no final da nossa flexão, a gente sente bastante a cadeia posterior se estendendo e para muitas pessoas eles não conseguem chegar ao final por causa de falta de mobilidade. Nesses casos, você pode sim flexionar um pouquinho o joelho para tirar um pouco dessa tensão na parte posterior, tá bom? Então não tem necessidade de manter a perna completamente estendida, de manter o joelho completamente estendido. À medida que você precisar, você pode desencaixar o joelho e terminar o seu movimento. E na volta, você estende o joelho de novo. E com o tempo, com a prática, é bem possível, bem provável que você vai conseguir fazer isso sem precisar desencaixar o joelho, conseguindo manter ele estendido o tempo todo. Partindo aqui para o nosso terceiro movimento, a gente vai agora trabalhar um movimento que é um pouco mais integrado, que a gente trabalha o corpo inteiro, e é o que a gente chama de cadeira de balanço ou rocking chair. É um exercício onde a gente vai rolar, fazer um rolamento para trás e vai arredondar a nossa coluna. Isso vai nos ensinar de forma neural como a nossa coluna precisa se movimentar e vai trazer muito mais saúde no médio e longo prazo para a saúde da nossa coluna, né? Vai trazer muito mais saúde para a nossa coluna. Eu vou demonstrar aqui como é que ele funciona. Algumas pessoas vão sentir um pouquinho de medo em fazer isso, então pode demorar um pouquinho para você se acostumar, tá? E eu vou explicar como que funciona o passo a passo desse exercício. Ele é super simples e ele é uma delícia de praticar. Você vai segurar nos seus joelhos aqui, nessa posição, sentado com as pernas flexionadas, e você vai direcionar o seu olhar para cima. O seu olhar vai guiar a sua cabeça e a sua cabeça vai guiar o resto do seu corpo. Quando o seu corpo começar a se jogar para trás, você vai sentir naturalmente uma vontade de soltar, né? Onde você não consegue mais manter essa posição. E é esse momento em que você deve jogar o seu corpo para trás. Beleza? É assim que vai funcionar. Na volta, a gente termina o movimento e já olha para frente. Então, ao longo de todo o movimento, o nosso olhar vai guiar todo o movimento. Ele vai guiar a cabeça e a cabeça vai guiar o resto do corpo. Peço que você fique sempre mantendo a boca fechada e a respiração somente pelo nariz, tá? Inspiração e expiração. Belezinha? Alguns pontos importantes nesse exercício ele vai nos ensinar a conseguir arredondar a coluna quando ela precisar ser arredondada. Então, com o tempo, a gente vai deixando esse movimento mais fluido. Pode ser que no início você bata um pouquinho as costas no chão, por isso que a gente utiliza uma superfície bem macia, tá bom? Estou utilizando aqui um tatame, você pode utilizar um tapete grosso, um tatame, algum tipo de chão que seja adequado para você fazer esse movimento, para não se machucar. Pessoas que têm a mobilidade um pouco mais limitada, talvez experimentem a coluna em blocos, mas com o tempo isso vai se soltando, a gente vai conseguindo arredondar a coluna com mais fluidez. E dessa forma a gente consegue
ter muito mais controle, ter muito mais saúde nos nossos movimentos que envolvem a coluna. E, gente, é uma delícia de praticar esse exercício, a gente faz isso quase todos os dias e eu recomendo porque dá uma sensação muito boa, você termina o exercício se sentindo muito bem. Outra coisa importante eu falei para manter a respiração pelo nariz, respiração nasal sempre. Por quê? Porque isso vai, além de induzir a nossa respiração diafragmática, induzir o uso do nosso diafragma na nossa respiração, que é uma coisa muito saudável, também vai trabalhar o nosso sistema vestibular, tá bom? Então toda a junção essa junção de olhar guiar a cabeça e cabeça guiar o corpo, juntamente com a respiração nasal, vai estimular o nosso sistema vestibular, que é muito importante para a nossa saúde, saúde da nossa estabilidade, saúde do nosso equilíbrio. Partindo para o nosso quarto exercício, quarto e último exercício, para a gente finalizar a nossa aulinha aqui de saúde dos movimentos da coluna, a gente vai fazer um exercício que é semelhante, que é uma adaptação do nosso Down Dog, um exercício muito conhecido pela yoga, e é assim que ele vai funcionar. Se posicionando em 4 apoios com o quadril lá em cima, tentando fazer uma extensão da coluna. Então vai tentar deixar a coluna retinha aqui. O que você vai fazer a partir desse movimento? Esse aqui é o que a gente chama de Down Dog, né? Então o Down Dog a gente está tentando colocar o nosso peitoral lá nos pés, tentando estender aqui a coluna e tentando fazer uma flexão completa de ombro. Então esse exercício aqui, algumas coisas sobre ele. Ele trabalha um pouco mais de força, um pouco mais de estabilidade, né? Exige um pouquinho mais de força da gente. Ele trabalha não só a saúde da nossa coluna, como também a saúde de mobilidade do nosso ombro, que é muito importante para fazer praticamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o Down Dog é esse exercício aqui, que a gente tenta colocar o peitoral ali, perto dos pés, fazendo essa extensão e essa flexão de ombro. Mas o exercício que eu quero mostrar para vocês, a gente vai fazer um movimento cruzado, conectando a mão com o pé contralateral. Então é esse movimento aqui, ó. Durante esse movimento, a gente vai tentar olhar para onde a gente quer encostar. Então eu vou estar olhando para o meu pé, encostando, depois olhando onde eu vou colocar a minha mão. E a mesma coisa com a mão, com a outra mão. Olho para o meu pé, encosto e volto. Prontinho. Durante todos esses exercícios, eu recomendo somente a respiração nasal, tá bom? Pelos mesmos motivos que eu falei no exercício anterior. Então, ao longo de todo o exercício, manter a respiração somente pelo nariz, tentar não prender a respiração, tá bom? Isso é muito importante, coisa que eu não falei nos outros exercícios, mas estou falando agora. Qualquer exercício que a gente for fazer aqui, a gente tenta não travar a respiração em momento algum, tá bom? Tenta manter a respiração fluida, inspirando e expirando de forma controlada. Isso vai ajudar bastante na longevidade dos seus movimentos e na saúde dos seus movimentos também, tá? E na qualidade. Então esse exercício aqui é um exercício que exige um pouquinho mais de mobilidade de ombro, exige um pouquinho mais de força. Se você não tiver confiança para fazer essa conexão do braço e perna contralateral, se tiver faltando um pouquinho de força, tem 2 regressões que a gente pode fazer nesse exercício. A primeira delas é somente tirando a mão do chão e colocando. Seria mais ou menos assim. Se posicionando aqui na posição de Down Dog, a gente tira uma mão, espera de 3 a 5 segundos, coloca de volta. Tira outra mão, espera de 3 a 5 segundos, coloca de volta. Tá bom? Essa é uma regressão. A outra é simplesmente se manter aqui no Down Dog. E aqui você pode fazer o seguinte. Se essa posição cansar muito, você pode trazer o corpo aqui em 6 apoios, quadrupedia, e voltar. Fica mais um tempo que você achar confortável ficar, tá? Suportável. E volta de novo. Esse exercício também vai trabalhar bastante tanto a sua força, quanto vai trabalhar a saúde da sua coluna
e a saúde dos ombros também, tá? A única coisa que não vai trabalhar é que quando a gente tira e faz essa conexão de mãos e pés cruzados, a gente trabalha um pouquinho da nossa rotação de coluna também. Mas o principal, quando se trata de coluna, é a flexão e extensão. Então você vai também ter muito benefício fazendo qualquer uma das regressões que eu estou falando aqui. Então é isso. Esses foram os 4 exercícios que eu selecionei aqui para a gente trabalhar a saúde da nossa coluna. Espero que você tenha gostado. Pratique esses exercícios, tá bom? Lembrando aqui, mais uma vez, qualquer movimento que você esteja fazendo, dentre esses aqui, evite qualquer tipo de dor articular. Dor muscular, a gente tem que analisar como é que é essa dor muscular, né? Se for parte do exercício, se é uma dor simplesmente do músculo trabalhando, não tem problema. Agora, quando é uma dor um pouco diferente, que a gente percebe que é uma dor que não é proveniente do exercício, então a gente tem que evitar esse tipo de dor, tá bom? Então, evitem dor, pratique esse exercício aqui, todos esses exercícios, né? E me fala aqui nos comentários o que você acha desses exercícios, se ajudou você ou não, se você se sente bem fazendo eles, se você se sente melhor fazendo eles. Tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado e vejo você na próxima.